verdade, estamos na tua presença agora, porque só o Senhor pode mudar, salvar, transformar. E olha, Jesus, olha para esse homem, para essa mulher que está orando pela casa dela agora. Ela está dizendo: Deus, eu não desisto da minha casa. Ela está dizendo: Jesus, eu não desisto da minha família. Eu vou cuidar do bem mais precioso que o Senhor me deu. Alguém está dizendo: Deus, eu quero cuidar da minha casa, eu quero cuidar do meu lar, eu quero levar minha família diante do teu altar, Pai. Oh, meu Deus, atende essa oração, atende esse clamor. Responde, meu Deus, na vida dele, na vida dela. Opera, Pai, opera maravilhas extraordinárias, porque a tua palavra diz: clama a mim, responder-te-ei. E é o clamor da tua igreja. Pai, vem com a resposta agora, traz a solução para cada uma delas. Oh, meu Deus, que a nossa casa ela esteja, Pai, em todo o tempo diante do teu altar. Jesus, através da palavra também, venha nos ensinar, falar aos nossos corações, para que possamos ser abençoados, Pai. E sendo abençoados, Deus, nós alcançamos o seu favor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Uma boa noite a todos. Podemos sentar em nome de Jesus? Vocês estão bem? Amém, graças a Deus, né, irmãos? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas 15, 14, capítulo 15, versículo 14. Amém? Lucas 15, versículo 14. Amém? 15, versículo 14. Lucas 15, versículo 14. Acharam? Essa passagem ela é bem conhecida, né, irmãos? Fala sobre o filho pródigo, mas eu não quero falar necessariamente do que ele fez. Quero falar de uma atitude que ele teve que foi benéfico e que faz diferença para a gente também. Tudo que está na Bíblia ali, ele está por um acaso. Não tem nada na Bíblia que seja por estar. Não existe nada que se encontra na Bíblia que simplesmente apareceu ali. Tudo que está lá, um pingo, um ponto, uma fala, ele tem um propósito. Ele serve de alguma maneira para te levar mais perto daquilo que você quer alcançar. E aqui no 15:15 fala assim do filho pródigo: e havendo ele gastado tudo naquela terra, teve o quê? Uma grande fome, e começou a padecer necessidades. O cenário nós conhecemos. Ele pediu ao pai a parte dele, parecia que ele ia continuar ali, ele só queria a parte dele, aí o pai dá, passa uns dias, ele junta tudo que estava com ele, e a Bíblia diz que ele pega e vai embora. E aí ele gastou tudo. A vida dissoluta, a curtição, a amizade. Acredito que ele deve ter feito muitas coisas boas e coisas ruins. Amém? Desperdiçou algumas situações talvez exploraram ele, deram golpes na vida dele. E às vezes a gente é assim, a gente acha que precisa de algumas coisas. Você olha para a tua vida, às vezes você pensa assim: não, mas esses amigos eu tenho que curtir, eu tenho que viver. E esses amigos, alguns deles vai ser assim, como do filho pródigo. E eles vão sumir, vai sumir. Que é isso, pastor? Não vai? Vai. E aí nessa hora, onde todo mundo termina, porque o diabo ele nunca muda a estratégia, irmão. O que ele fez lá no passado, ele faz hoje, vai fazer amanhã. Você pode ver que os pecados são os mesmos, é verdade ou não é? As coisas que acontecem são sempre as mesmas. As adversidades são sempre as mesmas, então não muda. E aí dizendo que ele gastando tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Olha o 15. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam,
Só que ninguém dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui faço o que, igreja? Pereço de fome. Aí ele pensa: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, e faze de mim como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse ao pai: pai, pequei contra os céus perante ti, já não sou digno mais de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe, ponde-lhe um anel na mão e a sandália nos pés. E trazei também um bezerro cevado, e matai-o, e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando chegou perto da casa, ouviu a música, as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu sã e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, o instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo, lê comigo aqui, há quanto? Tantos anos, sem nunca o quê? Transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o quê? Um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Até aqui está bom, amém? E ele vai perguntar se não era justo se alegrar. Você vê que esse filho pródigo, no momento mais complicado da vida dele, a Bíblia diz que ele cai em si. Cair em si é você recordar de algo, amém? Você olhar para trás, você trazer à tua memória alguma coisa que você tem como se apegar, segurar. Ou seja, ele tinha da vida dele boas lembranças, amém? Por que boas lembranças, igreja? Eu fico imaginando que ele, diante do chiqueiro, da lavagem, ele olhando para aquilo que o porco estava comendo, ele era naquele momento um funcionário, mas ele estava vivendo uma vida escassa, complicada. Só que na mente dele, naquela hora, quando ele estava ali, olhando talvez para aquelas bolotas e desejando comer, o pensamento dele, a mente dele se voltou para onde? Para o momento que ele viveu bem. Ele falou: os jornaleiros, os trabalhadores do meu pai, ter abundância de pão. Eu imagino que naquela hora veio aquela cena, uma imagem, uma lembrança de quando ele via ali os funcionários que estavam com ele trabalhando, e tinha muito mais do que aquilo que ele estava vivendo por causa da escassez daquele momento. E aí ele pensa: eu vou voltar para o meu pai, vou dizer para ele que eu pequei e pedir para ele fazer de mim um funcionário dele, porque ele é um bom pagador. Lembra sempre disso, Deus, ele é um bom pagador, amém? Tudo que você fizer, perder, todo prejuízo que você tiver um dia por causa de Deus, você pode ter certeza que ele vai fazer muito mais do que qualquer outra situação poderia te beneficiar. Só que o filho pródigo, ele tinha um irmão. O irmão dele, ele fala quase que a mesma coisa. Ele diz assim: eu te sirvo há tanto tempo. Tem uma tradução que diz até, ele fala que eu te servi como escravo a minha vida toda. Então ele olhou e disse para o pai que ele tinha servido o pai como se fosse um escravo do pai. Essa era a lembrança que havia no irmão, amém? E ele fala: e vem esse teu filho aqui, você mata um bezerro para ele, e para mim você nunca fez isso. Ou seja, ele se lembrava que ele nunca teve um bezerro para ele se lembrava que ele serviu como escravo, ele se lembrava que o pai teve para ele como se fosse ali um tipo de usar um termo aqui para não parecer grosseiro, e tivesse um tipo, uma acepção, não é? E toda casa dá essa impressão, não dá? Tem um que a mãe gosta mais, o pai gosta mais. Tem ou não tem? Tem ou não tem? É grosseiro a gente assumir, né, que tem um filho mais querido que o outro, mas tem ou não tem, irmãos? É verdade ou não é?
A mãe se sente assim, dá a impressão que ela tem dentro dela que ela está sendo perversa. Não está, você fez o melhor para todos, mas tem um que você vai além. Né, Cláudio? É assim mesmo. Eu não vou perguntar qual que é, não. Mas eu acho que a pequenininha tem mais privilégio lá. Ah, mas é porque é novinha. E quando for grande, vai ser porque é grande. Quando for maior, é porque é menina, porque é moleque. Vai ter sempre uma justificativa. Mas onde que eu quero chegar? Era a lembrança que ele guardava, sendo assim ou não sendo desse jeito. E isso aí faz uma diferença muito grande nas nossas vidas. Por quê, pastor? Deixa até o marcador aqui, eu vou voltar aqui depois. Vai lá em 2 Timóteo 1,14. O Paulo fala para Timóteo assim, ó. 2 Timóteo 1,14. Já vou entrar na mensagem aqui. Estou te explicando algumas coisas para você entender. Ele diz assim, ó. 2 Timóteo. Quer achar Timóteo? É lá no final da Bíblia. Começa de trás para frente, que é bem rapidinho. Você começa lá de Apocalipse, volta uns 10 livrinhos ali finos. Você vai ter ali o Timóteo. Tá bom? Amém? Acharam? Posso ler? Então diz lá, ó. Guarda o bom o quê? Depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. O que é depósito? Depósito, se você for olhar o significado de depósito, é inserir valores. Amém? Então, quem faz um depósito, você está inserindo na tua conta valores. Claro, ele não está se referindo necessariamente a dinheiro, mas é bom. Tudo que você insere de valores é bom. Aqueles 2 filhos, alguns deles, ou melhor, no caso dos 2, um deles inseriu valores. Eles começaram a guardar valores, inserir valores. Quando eu falo inserir valores, você começa a trazer para a tua vida boas lembranças. Você começa a aproveitar melhor e valorizar algo bom que aconteceu. Quando eu falei do filho que estava o pródigo, ele lembrou que tinha abundância na casa do pai, como os trabalhadores do pai ele era bem tratado. Ele lembrou que aquele lugar que ele estava era de longe mais inferior do que ele já tinha vivido. Ou seja, quando ele estava diante de um momento complicado, a lembrança que tinha na mente dele era coisas boas. Amém? Ele sentiu saudade. Toda pessoa que ela guarda, ela insere valores na mente dela, no coração dela, quando ela enfrentar uma luta, uma adversidade, um momento difícil, como o filho pródigo passou, naquele momento a mente dele já vai trazer a lembrança, na hora. Espera um pouquinho. Você estava vivendo assim, você já foi abençoado, um dia você foi curado. Mas que lutas são essas? Às vezes um cisma na família, às vezes tem uma racha na estrutura familiar, mas você vai lembrar, espera um pouquinho, já aconteceu outras vezes e as coisas mudaram e se tornaram uma bênção. Não é verdade? Um médico que você vai, ele diz, não, você está com câncer, você está com isso, está com aquilo, mas na sua mente, naquela hora, você vem a lembrança de alguém que foi curado, você inseriu valores, você guardou testemunhos, você ouviu coisas que pessoas alcançaram e guardou dentro do teu coração. E no momento da adversidade, o que vai vir na tua mente? Espera um pouquinho, eu também posso ser curado, isso aqui pode acontecer na minha vida. Tal pessoa passou por um aperto, mas ela venceu. Mas tem aquele que quando o médico fala para ele, você está com essa doença terminal, o que ele diz? Puxa, eu vou morrer. Vamos ver que é um câncer? Eu vou ficar careca. Não é verdade? Já começa a pensar que tal um sofreu, o outro passou por isso, o outro enfrentou a adversidade, ele já pensa na crise, o desemprego, tem gente que ficou desempregado, outro acabou não conseguindo pagar as contas, mas tem aquele que ele traz à lembrança alguém que estava realmente numa posição complicada e até as adversidades levou ele mais longe, fez ele vencer, fortaleceu, preparou ele para algo muito melhor. Tem gente que lamenta porque perdeu o emprego, irmão. Tem gente que a melhor bênção da vida dela foi ter perdido o emprego um dia. Sabia? Porque se não perdesse aquele emprego, ele ia estar a vida toda sendo explorado. É verdade ou não é? Estaria sendo explorado. Tem um jogador aí do Brasil, ele fala, eu vi uma entrevista dele, ele fala que a vida dele, ele começou a mudar de vida, ele começou a melhorar financeiramente o dia que o joelho dele estourou. Porque daí ninguém mais queria ele, o empresário deixou ele de lado.
porque antes ele era explorado. O dia que ele estava perdido, aí ele diz, aí ninguém mais queria ele, aí ele virou dono de si mesmo. Quando ele virou dono de si mesmo, ele tomou uma posição e conseguiu vencer umas 2 ou 3 vezes. Ele disse que foi a melhor fase da vida dele. Mas você vê como é que é? A pior desgraça que poderia ter acontecido na vida dele se tornou a melhor coisa. Ô pastor, então eu tenho que ficar feliz com as coisas ruins? Não, mas eu tenho que trazer à minha mente coisas que vai me fazer ter esperança. Sim ou não? O filho pródigo, ele voltou, ele tomou uma decisão, ele caiu em si, porque havia dentro da mente dele valores que eram importantes, coisas que é importante. Mas eu pergunto, o que você tem de valores importantes na sua vida? O que você inseriu? Pastor, eu passei a vida andando atrás daqueles colegas do filho pródigo. Que lembrança você vai ter? Pastor, eu gastei a minha vida ali fazendo o que era errado, que não era o certo. O que você vai ter de boas lembranças? Mas você cuidou da tua casa, zelou pela tua família, você gastou tempo com gente que era importante para a tua vida, você vai ter valores. E quando alguma coisa acontecer, o que vai vir na tua mente é isso, vai te fortalecer. O filho mais velho já olhou e falou assim, eu te servi como escravo. Ao invés dele ter aproveitado a família dele, não é verdade? Ter inserido valores, ele só passou lembrando que ele trabalhou como escravo a vida toda, que ele se desgastou para o pai e que o pai nunca matou um cabrito para ele. Aí eu pergunto para você, será que ele nunca viu nada bom? O pai nunca fez nada bom para ele? Fez ou não fez? Claro que fez. Deve ter feito muitas coisas boas. Mas você vê o que acontece quando alguém não insere valores, não guarda o bom depósito? Quando alguém não faz questão de registrar no coração coisas que foram benéficas. Quando você viaja, você não vê um lugar bonito, você não tira foto? Você quer guardar aquela lembrança? Hoje em dia todo mundo faz isso, né? Já vai, leva a maquininha, tira foto. Às vezes tem alguém morrendo, ela filma alguém morrendo. Tem uns que já é assim, não é? Em vez de salvar, jogar uma corda, não. Ele espera morrer, depois fala, tadinho, que tragédia. Não tinha ninguém para salvar ele. Mas a imagem está lá, não é? Está salvo, registraram. É impressionante, mas é desse jeito. Já tem gente que já guarda as boas lembranças. É verdade ou não é? Ela já registra tudo que é bom. Aí um dia, por mais que ela enfrente uma luta, ela se lembra, ela traz à mente dela coisas boas que ela viveu, coisas que foram importantes. Talvez se você olhar para trás, você vai lembrar de um monte de coisas boas que aconteceu na tua vida, independente do dinheiro, daquilo que você possuía, independente de algum valor que você tinha. Mas você tem coisas boas para lembrar. Isso é guardar o bom depósito, é inserir valores. Um dos filhos, apesar de estar no caminho errado, perdido, ele havia inserido valores. Está entendendo isso? E um dia você vai precisar. O outro, que era para estar cheio de valores, e apesar de ser um bom filho, que permaneceu ao lado do pai, não inseriu valores nenhum, inseriu só mágoas, coisas ruins, não guardou o bom depósito. E tem gente que é assim, você perguntar assim, como é que era a tua infância? A minha mãe pisava na minha garganta, meu pai pisava na minha garganta, não sei quem judiava de mim, aconteceu. É só coisa ruim que ele guarda. Mas e as coisas boas? Eu atendi uma senhora, ela falou, pastor, na frente dele, falou assim, isso aí não vale nada, pastor, não presta. Aí eu olhei para ele assim, mas por que você casou com ele então? Se ele não presta, não tem nada que é bom nele. Você está com raiva da vida e falou, eu vou desgraçar minha vida e vou casar com essa praga. Será que faz isso? Não faz, não é possível. Eu acredito que esteve apaixonada, é verdade ou não é? Olhava e achava que era o máximo, não é? Virou um demônio depois, tudo bem, pode ter virado, não sei. Mas não tinha nada de bom no cidadão? Alguma coisa tinha ou não tinha? Alguma coisa tinha de bom nela. Mas é que ele não inseriu o quê? Os valores, sim ou não? Não inseriu nada de valor. Tem gente que não insere nada de valor. Você faz tudo certo para a pessoa 50 vezes. Ela nem viu. Passa despercebido. Aí você faz uma errada. Aí ela guarda. Aí ela fala assim, já é a segunda vez que você faz isso comigo. Mas é 50 vezes boa que você fez. É verdade ou não é? E aquilo tudo que havia de bom. E tudo aquilo que havia de privilégio. O filho pródigo, ele tinha motivo realmente para padecer um pouquinho. O outro irmão deveria ficar feliz, sim ou não? O irmão dele estava voltando para casa, concorda comigo? Mas tem gente que não insere valores para ela. Ela não guarda o bom depósito. Ela não deposita para a vida dela valores. Então ela faz tudo aquilo que às vezes é ruim para ela mesma.
Olha o que o profeta fazia, o Jeremias. Lamentações 3:21. Lamentações 3:21. Está pertinho. Está longe, lá atrás. Lamentações 3:21. Olha o que ele fala aqui para nós. Acharam? Quem achou, diga amém, Jesus. Ele diz lá o quê? Disso me recordarei no meu. Por isso tem o quê? Se ele vai ter esperança, ele vai recordar no coração, era coisas boas, coisas de valor, sim ou não? Então, é claro que ele estava dizendo que ele estava colocando a memória dele somente aquilo que dava esperança para ele. Mas tem gente que não tem o que recordar no coração, não é porque ele não teve oportunidade, não é porque ele não viveu coisas boas, é porque ele não guardou o bom depósito. E tem gente que é desse jeito realmente, você fala para ele, ó, ajudou 1, 2, 3, 4, aí um dia você não pode ajudar ele, ele fala para você assim, você não quis me ajudar aquele dia. É toda vez que você carregou ele nas costas, é verdade ou não é? Você passou a vida carregando ele, arrastando a pessoa, mas ela lembra que você não ajudou ela aquele dia. Tem alguma coisa errada, não tem? Sim ou não? Às vezes a gente é assim também. Quando você fica magoado com alguém porque alguém não te ajudou, não fez o que você esperava, talvez você está fazendo a mesma coisa. Talvez você só está inserindo coisa ruim para você. Você só recorda do que fizeram de mal, que não te pagaram. Mas toda aquela gorjeta que vinha, o que sobrava, ninguém lembra daquilo ali. É verdade ou não é? A pessoa nem recorda. Então a Bíblia está dizendo para mim que eu tenho que trazer ao meu coração que dá esperança. Então faça questão de guardar coisas boas. Insira valores na tua família. Ensina valores através de boas amizades, sim, de coisas que vão ser frutíferas para a tua vida. Procura se interessar por aquilo que é bom. Em vez de ficar assistindo esses programas de desgraça o dia todo. Não é verdade? Da Atena, essas coisas aí que só faz você ter medo de viver, de sair na rua. Tem gente que é assim, você fala para a pessoa assim, vamos tal lugar? Ah, não, já está de noite. Por quê? Porque tem estuprador pela rua. Ô, louco, irmão, não é? Ah, não vai roubar, vai assaltar. Claro que tem ladrão. Ah, mas aumentou ladrão aqui em Santo Antônio. Irmão, pergunta se ninguém roubava no passado aqui, quem tem mais idade. Ninguém roubava naquele tempo a cidade? Roubava, né, irmão? Ladrão sempre teve. Teve ou não teve? A vida toda. Ah, mas agora tem mais, claro, tem mais gente na cidade. A cidade cresceu. Se um dia aqui virasse uma cidade como Londrina, o tamanho, irmão, ia estar cheio de criminalidade mesmo, porque à medida que aumenta pessoas boas, vai ter também as pessoas ruins. Então, não é que eu preciso ficar com medo, só que eu tenho que inserir valores que vai me trazer esperança. Mas se eu só olhar para quem morreu, para quem está caído, para quem está doente, para quem está enfermo, uma vai ter bebê daqui a uns dias, e ela falou, pastor, ora por mim que eu estou com medo de perder. Eu falei, mas o que a senhora tem? O bebê da senhora está com algum problema? Ela falou, não, eu li na revista que algumas pessoas perdem um filho. Você vê? Ela falou, a desgraça de uma revista, irmão. E a revista diz que tem risco. Claro, toda cirurgia tem risco, tem ou não tem? Mas, irmão, tanto de criança que nasce aí, não acontece nada. Tem mãe que tem um filho sozinho, não é? Depois que chega ali, o socorro, e a pessoa não tinha nem motivo para estar preocupado, mas está com medo. Aí está pensando, se não der certo. Poxa, mas você já está chamando a maldição, não é verdade? Já está atraindo, já está pensando em dar algo ruim. Não insere coisas boas. Não traz boa recordação. Ao invés de ficar lendo quem perdeu o filho, vai ler quem ganhou o filho, não é? Quem o filho nasceu, quem deu certo. Em vez de ficar preocupado que criança pode pegar alguma coisa, olha para aqueles que cuidam dos filhos com tranquilidade. Tem umas crianças que só vivem no colo. A pessoa vai ver, a pessoa se afasta, né? Tem medo, né? Parece que vai pegar um mal na criança. Aí a criança vive no hospital, fraquinha, pneumonia, febre, isso, aquilo, não sei o quê. O outro come até minhoca no chão, aqueles bichinhos que passam, e uns garoto forte, né, irmão? Você olha para ele, está robusto aquilo ali. Quem cuida? Deus. Mas ela se recorda de coisas boas, não fica ali também protegendo como se fosse um cristalzinho. Tem boas recordações no coração. Então, aquilo que vai acontecer na minha vida, a fé que eu vou ter, vai depender daquilo que eu recordo no meu coração. Então, traz ao seu coração coisas que te dão esperança.
Procure colocar no teu coração coisas que são boas. Amém? Gaste, valorize as coisas que vão lhe trazer alguma virtude. Diga graças a Deus. Volta lá em Timóteo de novo. 2 Timóteo 1,14. Vamos ler de novo. Guarda o quê? O bom depósito pelo Espírito Santo que habita. Ou seja, com aquela sabedoria do Espírito Santo de te trazer a memória, de te instruir, de te mostrar, te dirigir pelas coisas boas, procura segurar e trazer no teu coração tudo que é bom. Ah, mas está tudo uma maravilha, minha vida. Valoriza aquilo que é bom. Guarda na tua memória, no teu coração. Amém? Armazena aquilo ali. Porque o dia da adversidade, a sua confiança em vencer é que vai fazer a diferença. E o que vai te dar esperança, realmente, é os valores que você inseriu. Viu um testemunho de alguém? Ouça com amor, com carinho aquilo ali. Ah, pastor, testemunho, todo dia conta. Guarda, ouça aquele testemunho. Vai te fazer bem. A pessoa alcançou alguma coisa, para ouvir, valoriza o que ela teve de bom. Amém? Pastor, deu ruim para ela, então sai de perto dela que não vai te ajudar em nada não. No dia da adversidade ela vai ser mais um contrapeso para a tua vida. Aí não adianta. Amém? Eu falava outro dia, o Luciano trabalhava num lugar, né, Luciano? Posso falar aqui? Não tem problema não? E o Luciano fala que um dia um amigo que trabalhava do lado, mesmo serviço, ele falou assim, teve um aumento. E ele ficou meio chateado, né? Porque não teve o aumento. E ele falou, puxa vida, faz a mesma coisa, um tem aumento, outro não. E aí ele falou, deu uma doida nele, né? Decidiu sair, né? Quando saiu, eu ainda perguntei para ele na segunda aí, você sentiu medo? Claro que sentiu. Amém? Só que nessa hora que você sai, o que vai levar você a acreditar em você, a ter esperança é o quê? As coisas boas que você ouviu, que você viu acontecer na vida dos outros. Tem gente que está num momento difícil, ele pode não entender, mas é porque ele só olha para coisa ruim. Você vai ouvir uma coisa, quando ele vai conversar com você é tragédia. Tem um amigo meu, um pastor, todo dia ele manda alguma morte. Eu não sei qual que é o site que ele entra. Outro dia foi um tal de Cabuloso, alguma coisa assim, que ele vai lá. Todo dia alguém morreu, perdeu a cabeça, cortou o braço. Só coisa ruim, entendeu? E aí ele vai lá e manda aquilo ali. Eu fico pensando como é que é a vida dele. Quando ele está diante de uma luta, o que será que vem na cabeça dele? Só derrota. É verdade ou não é? Mas tem aquela pessoa que parece que ela vive no mundo das nuvens, no mundo da lua, não é assim? Ela só está vendo coisas boas. Você falar para ela de coisa ruim, ela fala assim, não, vai dar certo. E a pessoa já está acreditando. Irmão, quantas vezes deu certo coisa na tua vida? Você achava que não ia ter jeito e Deus te livrou e você está aqui hoje porque Deus te guardou. Coisas ruins que te aconteceram te levaram coisas melhores. Amém? Guarda aí esse depósito. Procura ter isso na tua vida e aí vai dar certo. Diga graças a Deus. Vamos orar então? Coloque-se de pé. Eu quero fazer uma oração com você. Eles vão passar. Ah, do Luciano eu não contei o restante não, né? Ele saiu do trabalho, foi trabalhar por conta. Você conseguir um serviço com o Luciano hoje, você tem que entrar na fila. Está 10 anos para frente quase. Está quase 10 anos para frente. Pegando um exemplo para você, de pessoas que você conhece que a vida mudou. Tem uns que falou, outro dia acho que alguém reclamou para mim, e falou, já falei com o Luciano. Eu falei, fala com ele que é um bom pedreiro. Aí a pessoa falou, já falei com ele. Ele falou que não dá para pegar como trabalho. Aí ele fala, está sempre cheio o trabalho. É desse jeito. Guarda as boas lembranças. Amém? Feche os seus olhos, eleva seu pensamento até Jesus agora. Talvez você está vivendo também um período complicado de luta, de adversidade. Mas talvez você tenha deixado o seu coração ficar igual ao do filho pródigo. Mas talvez você possa estar vivendo um momento complicado. Mas seu coração está igual ao do irmão do filho pródigo. Aparentemente ele estava bem, era para ter tudo. Mas na verdade ele estava cheio de ciúmes, de mágoa, de rancor. Ele não via oportunidade da parte do Pai de honrá-lo. Meu Deus, tem gente que está na tua presença, Pai. Mas ela não consegue acreditar, como irmão do filho pródigo. Ela não consegue acreditar que o Senhor vai fazer. Ela não consegue crer que o Senhor vai restaurar a família dela. Ela não consegue acreditar, Jesus, que uma porta vai se abrir, que tudo vai se resolver. Meu Deus, tem gente que ela não consegue crer que essa campanha, que quando ela tocar no manto, Pai,
ela vai ser liberta, ela vai ser envolvida. Tem gente que não consegue perceber que o Senhor é capaz de mudar qualquer situação. Tem pessoas, meu Deus, que só conseguem olhar para si mesmo com pena, com dó, se sentindo, meu Deus, um coitado, Pai. O filho pródigo, ele não era assim, Senhor. Quando veio um momento complicado, a primeira coisa que ele fez, meu Deus, não é para justificar erros, não. Mas na mente dele, Jesus, ele sabia que ele poderia voltar. Porque ele sabia que havia coisas boas na casa do Pai. Alguém orando agora talvez está dizendo: Deus, eu sei que o Senhor pode, porque o Senhor já fez uma vez. Eu sei que o Senhor pode me honrar, porque o Senhor já me abençoou. Tem gente, meu Deus, trazendo a memória, Pai, coisas que dá esperança, um milagre alcançado, uma vitória que ela viu, uma bênção que ela alcançou, algo que ela conquistou, uma família que foi transformada, um casamento que foi restaurado, um casal que não tinha condições, mas venceram, passaram por cima, meu Deus, pessoas doentes que foram curadas, pessoas que foram libertas, pessoas que eram fracasso, meu Deus, e se tornou um vitorioso, e assim, meu Deus, nós oramos agora, clamamos ao Senhor e nos revoltamos agora contra todo o inferno, dizendo: Satanás, solta o coração dela, solta a mente dela agora, aonde você estiver encostado, dentro daquela casa, naquela família, demônio que coloca aquele mau pensamento, vai saindo daí agora, vamos, vai batendo em retirada, você que coloca a confusão naquele lar, você que coloca a derrota dentro daquela casa, vai saindo de lá agora, meu Deus, essa pessoa que ela pensa mal, alguém está falando, ela pensa, está falando de mim, essa pessoa tem algo contra mim, meu Deus, a mente dela só vem coisas negativas, mas eu paraliso agora, eu estou repreendendo agora, eu estou dizendo: demônio, sai da mente dele, Pai, essa pessoa que ela sempre reclama, por que ora alto, mas Deus, esse mal está encurtido dentro dele, dentro dela, e ela não é liberta, porque ela não toma uma posição, ao invés, Jesus, de tomar uma posição de falar: Jesus, esse mal vai sair, meu Deus, e aquela derrota vai embora, aquele desemprego, meu Deus, aquela humilhação que de vez em quando a pessoa ela se prostra diante daquilo, teria saído, Pai, meu Deus, mas ela está orando agora, ele está orando agora, ele está repreendendo isso, desperta agora, meu irmão. O filho pródigo, ele tomou uma posição, ele se levantou, ele falou: eu vou ter com o meu pai. Esse é o momento de você se levantar, de você sair daquela lamúria, de deixar de ouvir aquela má companhia, deixar de ouvir aquele que quer a tua ruína, aquele que só faz você pensar em coisas ruins. Deus, eu repreendo agora aquela maldição, aquela opressão, Pai, essa pessoa que talvez ela olhando para ela, ela diz: Deus, o que vai ser da minha vida? Pai, o Senhor vai transformar, o Senhor vai modificar, algo vai acontecer dentro daquela casa, naquela família, algo de bom vai acontecer naquele lar, vai saindo daí agora, vai tirando as tuas garras agora. Isso, ora pela tua casa, ora pela tua família agora, vai mandando esse mal soltar, aquela fase ruim, aquela má sorte. Deus, eu estou quebrando agora, eu estou paralisando. Jesus, o demônio não pode permanecer, aquele demônio não pode continuar. Tem alguém olhando e dizendo: Deus, a nossa casa não vai para frente. Jesus, é um fumando maconha, é o outro, meu Deus, com pedra, o outro só bebe na cachaça, na perdição. Quando ela olha, ela fala: Deus, o que vai ser da família? Mas agora ela está tomando uma posição, ela está dizendo: sai daquele sobrinho, sai daquele neto, sai daquele ente. Deus, aquela pessoa que está perdida, Pai, aquela pessoa que sempre, meu Deus, ela está contra tudo, contra todos, ela está sempre se vitimizando, mas eu estou repreendendo, dando uma ordem: pega tudo que é seu, a tua maldição, o teu mal, e vai embora agora, demônio, vai saindo agora. Isso, mulher, protege o teu marido em oração. Isso, esposo, proteja a tua esposa em oração agora, vai repreendendo aquele mal, vai dizendo: acabou, acabou, vai pegando aquilo que é seu, todos os teus males, as tuas maldições, e sai, sai, e sai, para nunca mais voltar. Meu Deus, que uma bênção seja liberada agora, Pai. Traz a sua memória agora coisas que te dão esperança. Talvez há muito tempo você não se lembra das coisas boas que você viveu.
Talvez lá naquele casamento você só se lembra de coisas ruins. Traz à memória o lado bom. Aquele namoro. Traz à memória coisas boas. Talvez você está numa fase financeira que não seja tão boa. Mas traz à memória. Procura se lembrar. Fala para Jesus: Jesus, eu quero ter esperança. Fala para Ele: Jesus, me dá esperança. Me faz, ó Deus, alcançar o que o Senhor tem preparado para mim. Meu Deus, nós vamos passar o manto agora, Pai. E quando eles tocarem nesse manto, Jesus, quando aquela mulher tocou na orla do Senhor, saiu virtude. Que saia poder agora, Pai. E que esse desejo, essa petição que essa pessoa tem, que está segundo a Tua vontade, Deus, que está na Tua palavra, claro, que venha se cumprir. Alguém está orando agora isso? Não se cala não. Esse é seu momento de intimidade com Deus, de falar com Ele. E dizer: Jesus, minha vida está nas Tuas mãos, eu creio que o Senhor pode mudar. Isso, toque no manto. Toque pedindo a Ele agora. Fala para Ele: Jesus, faz um milagre na minha vida. Você tinha dor, deixa a dor embora agora. A enfermidade está saindo agora. Seja na coluna, nas costas, no pé, na perna, cabeça, a gripe, a sinusite. Esse demônio está tudo caindo por terra agora. Aí tomando posse da tua vitória. É aquele vício da bebida, do cigarro, aquelas lutas que têm se levantado dentro da tua casa. As fraquezas que você tem enfrentado. Às vezes o desânimo, a chateação que vem. Seu Deus, Ele é grande. Insira valores agora. Começa a guardar valores agora. Oh, aleluia, Pai. Vai transformando, Jesus. Vai operando, fazendo maravilhas, Pai. Que essa pessoa alcance do Senhor a vitória. Isso. Não abra teus olhos não. Aproveita esse momento ali da oração para você clamar a Ele, invocar a Ele. Oh, Jesus. Alguém está pedindo agora: Pai, restaura o meu lar. Quando o Noé construiu aquela arca, Deus, alguém dizia para mim: meu Deus, que o Senhor poderia ter dado aquela arca para Noé pronta. Poder o Senhor tem, Pai. Mas ele tinha que construir. Tem muita gente que não percebe, Jesus, que tem que ser construído aquilo que ela quer. Ela pede para as coisas dar certo, mas ela não tem paciência, Deus. Ela não tem paciência para lançar os alicerces do sonho dela, da vontade, dos pensamentos. Ela não tem paciência, Jesus, para batalhar por aquilo ali. Ela quer tudo hoje, na hora, como se o Senhor fosse um gênio da lâmpada. Mas quando a pessoa ora, ela clama, a resposta ela vem, Pai. E que a resposta do Senhor venha, meu Deus, conforme essa pessoa toca, ela clama, ela invoca o Teu nome. Que o Senhor faça acontecer o Teu milagre, Pai. E que tudo que essa pessoa está determinando, chamando a existência, venha se cumprir na vida dela. Eu abençoo a todos, Pai, que estão aqui, que estão em casa, que estão assistindo, Pai. Que todos alcancem a sua bênção, no nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém.